Então, são jogadores muito importantes, jogadores gigantescos e que são ídolos realmente. Já chega deixando o like para fortalecer, e se possível curte e compartilha. Já vamos para o vídeo, mas antes deixe sua opinião. Quem é mais ídolo, Gabigol ou Dudu? Crédito e agradecimentos na descrição. Quem é mais ídolo? Gabigol no Flamengo ou Dudu no Palmeiras? Telinhas, por favor. 10 minutos de palhaçada já nesse programa. Vamos falar sério agora. Agora vamos ao Dudu. 433 jogos, 88 gols, 96 assistências. 12 títulos. Tem um título a mais que o Gabigol, mas tem mais tempo também, 9 anos. 2 vezes campeão da Libertadores da América. Gabigol também tem 2 títulos. 4 títulos de Brasileirão, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa, uma Copa do Brasil, 3 vezes campeão paulista. O número de títulos aí tem uma semelhança, né? 2 Libertadores, 3 estaduais, uma Copa do Brasil, Supercopa. Descagaram um pouco, né? Pouca coisa, né? Maior vencedor da história do clube com Ademir da Guia e Junqueira. Só isso. Pô, como comparar 9 anos com 5 anos, mas, cara, 5 anos do Gabigol bem intensos, né? E olha, a gente fala 9 anos do Dudu no Palmeiras, uma raridade. Por que é que fica 9 anos num clube hoje em dia? Mas, cara, 5 do Gabigol também é tempo pra caramba num clube brasileiro aqui. O Dudu só teve um hiato, aquele momento que ele saiu, foi pro Catar, né? E depois acabou voltando pro Palmeiras, quando o Palmeiras até ganhou um título ali de Libertadores, né? E ele participou de 2 jogos, acho que na fase de grupos e tal, depois saiu no primeiro título do Abel como treinador do Palmeiras, segundo de Libertadores do Palmeiras. Então vamos à pergunta. Acho que eu vou começar com o Fábio Luciano. O que vocês acham? Também acho. Quem tem de idolatria é eles. Eu não me pronuncio. Eu acho que tem 2 caras aqui que entendem de idolatria. Eu, Zé Elias e Fábio Luciano. O cara é bom. Não, é demais. Pô, quem não conhece, até se gosta de mim aí, né? Alguém é uma coisa. Quando milhões gostam das pessoas, aí é uma outra conversa. E aqui a gente tem 2 especialistas no assunto. Fábio Luciano e Zé Elias. Vou passar a bola para o Fábio Luciano. Tá difícil? Eu não consigo, William. Vai ajudando, a gente vai te ajudando. Primeiro, boa tarde a todos, né? O nosso boa tarde aqui já foi dado. E, enfim, boa tarde a todos que nos assistem. Eu não consigo cravar quem é mais ídolo na história do futebol, por exemplo, porque são 2 caras que os números mostram, né? A importância que eles têm para os seus clubes, William. Então, assim, a idolatria é estabelecida, né? São caras que têm o respeito do torcedor, que têm conquistas importantes, que com certeza quando saírem dos seus clubes estarão marcados na história, né? Terão uma importância muito grande com relação à história de Palmeiras e de Flamengo. E acho que tem uma história ainda a ser escrita, né? Eu acho que, né, terão mais tempo de casa, pela qualidade que tem, pela história já que escreveram. E, enfim, não é fácil, eu acho que isso não é fácil você se tornar ídolo, o tamanho desses caras em clubes como Palmeiras e Flamengo. Então, assim, são clubes de muita pressão, de muita responsabilidade, de que o torcedor cobra títulos a todo ano, principalmente a partir de alguns anos, né? Porque são clubes que investiram demais na estrutura, investiram em elencos qualificados, e aí tem uma disputa também de vaidades dentro do grupo, mas são jogadores gigantescos e de uma história vencedora e que chama muita atenção, com certeza. O Dudu não está mais perto de Ademir da Guia, por exemplo, do que o Gabigol do Zico? Então, a gente, assim, o Dudu é difícil falar, né? Porque, assim, eu me sinto mais à vontade, William, e acho que as pessoas podem entender isso quando eu falo de Corinthians e Flamengo, né? Porque eu joguei. Ponte. Não, mas aí a gente... Você não foi ídolo na Ponte? Tem o de cá, né? Tem o Messi de cá, isso. E a Ponte também. Pô. Vou colocar a Ponte também. Ele engana falando que é Corinthians e Flamengo. Ele é Ponte. Não, eu sou Ponte, Eu sou Ponte, isso eu não escondo de ninguém. Flamengo e Corinthians da Libertadores? Tu lembra que teve Flamengo e Corinthians na Libertadores? Sim. Eu sou Ponte, ele corria com essa direto. É isso. Assim, mas eu me sinto mais à vontade em falar desses clubes, né? Porque, assim, eu entendo um pouco o sentimento do torcedor, né? A maneira como eles enxergam os seus ídolos, o que é necessário para você conquistar essa idolatria. O Palmeiras eu olho um pouquinho mais de longe, né? Porque eu respeito o torcedor, né? Os seus ídolos, a sua história, mas acabei não vestindo a camisa e, enfim... o Dudu é um grande jogador para o Palmeiras, colocando o Dudu em questão, né? Assim, eu não vou colocar que é maior do que o Ademir da Guia, porque eu acho que não são só conquistas, né? Eu acho que o ídolo, ele representa algumas coisas a mais, sabe? O cara tá 9 anos. Isso, identificação, enfim, exemplo para os mais jovens, o respeito à camisa, mas é muito tempo.
É muito tempo. Eu fiquei na média de clube de 3 a 4 anos em cada clube que eu vesti, que eu trabalhei. 9 anos é muito difícil você permanecer, né? Você tem que ter esse algo a mais que se fala. Tem que ser exemplo no dia a dia, você tem que ter uma energia muito boa, tem que ser um vencedor na carreira para você permanecer. Então é isso, William. Assim, da minha parte, ficam os elogios a esses 2 caras que construíram e vêm construindo uma história incrível no futebol, principalmente com conquistas de respeito dos seus companheiros, respeito do torcedor. Agora, essa pergunta de quem é mais ídolo, eu particularmente, eu não consigo apontar. Ídolo é uma coisa muito pessoal, subjetiva e que cada um tem um critério muito específico. Eu não lembro do Dudu passar por uma situação assim no palco. Quando ele volta... Isso também não torna um mais ídolo que o outro. Não, acho que é uma situação que pondera. É só comparativo. A gente vai ficar comparando várias coisas aqui dos dois, né? O Dudu é no retorno, ele fica na reserva, volta aos poucos e tal, e mesmo insatisfeito, ele não cria muito caso, aceita e tal, e depois volta à titularidade. E fez uma falta imensa pro Palmeiras aí no ano passado. Fala aí, Zé. Tudo bem, você? Não, eu leio, né, algumas coisas assim, alguns negócios de filosofia por conta do meu sogro e tal, que eu aprendi e tal. E eu vivi 3 anos na Grécia. E na Grécia a gente conversava muito e tal, e eu vou pegar o que fala, né? O ídolo, o que significa o ídolo na Grécia, né? Que agora é alto nível aqui. É diferente, agora é diferente. Eu tô falando porque seria injusto. É demais, hein? Seria injusto eu achar que o Dudu é mais ídolo do que o Gabigol, que o Gabigol é mais ídolo do que... E eu fiquei pensando assim, qual a melhor definição que eu posso... dá para esses 2 casos, né? Tu voltou 2024 lá em cima, hein? Não. Cara, alto nível. Não, eu tô... E aí, tá nem parecido esse evento. O que está aqui como definição é o bloco seguinte... tá no linha de passe, hein, Zé? Tá louco. É originalmente um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina. Frequentemente é associada a ele poderes sobrenaturais ou propriedade de permitir uma comunicação entre os mortais. É exatamente o que existe, é a emoção do futebol de uma arquibancada para o campo. É a comunicação. Eu sempre digo que você tem que ter nos seus clubes, ou dentro de 11 jogadores, aquele jogador que se comunica com a torcida. Aquele jogador que você está ali e os caras se identificam, que esse cara me representa, e ele consegue, através do que o jogador faz em campo, entrar na vida mais íntima, né? Na parte mais íntima de um torcedor. E esses 2 caras conseguem fazer isso. Seja no ódio, seja na alegria, na raiva, muitas vezes de xingar, né? Gabigol, marrento e tal, mas o Gabigol faz o gol, vai lá, faz assim, os caras já começam a delirar. Eles entram na cabeça da galera. O Dudu também é aquele meio mimi, né? O Dudu é meio... reclama, e o cara... O Dudu evoluiu nisso também. Reclamação, de tomar cartão. Faz o gol e sai comemorando e todo mundo já esquece justamente por conta disso daí. Essa capacidade que esses caras têm de se comunicar através do jeito deles, do jeito próprio deles dentro de campo, com o torcedor. Se identificar. Vocês falaram aqui sobre idolatria, né? Sobre a questão de nós termos sido jogadores e identificados com algumas torcidas, muito por conta disso. Eu não fiz nada forçado para que eu pudesse ser reconhecido do trabalho. Eu acho que o Fábio também, acho que ninguém aqui faz isso, mas essa questão de ser o natural, muitas vezes faz com que as pessoas se identificam. E eu acho que é exatamente isso. É a comunicação natural de um sentimento que existe entre jogadores e torcedores. E esses caras conseguem fazer isso de forma perfeita. Ficar 9 anos no Palmeiras, fazer o que o Dudu fez, porque gera um desgaste. Não é fácil também. Não é fácil. Por isso que é tão difícil a escolha. O Gabigol, em 5 anos, atingiu, como diria Bruno, né? O Pedro, um outro recorte. Um patamar... O apogeu. Absurdo. Falando, algumas pessoas falam que é abaixo do Zico apenas. Sim. Né? O Dudu são 9 anos no Palmeiras, um clube difícil de você lidar com o dia a dia, pressão. A pressão no Palmeiras ela é gigantesca também. É uma forma diferente de... E só uma coisa para ver essa questão do tempo. Para você ficar 9 anos nesse clube, também é uma questão de... Porque é o respeito gigantesco. O Bubu, não o Dudu, o Bubu levantou aqui... Em 5 anos, o Gabigol tem praticamente o mesmo número de títulos do Dudu, os números e tal, etc. Mas aí eu recorro aqui ao Pedro Ivo, que falou o seguinte, e acho que isso a gente tem que ponderar.
Não é que o Gabigol também chegou na boa, mas já era um Flamengo estruturado, preparado, que recebe Gabigol, Bruno Henrique e tal, etc e tal. Mas já era um Flamengo... E chega a Rascaeta também naquela Era um Flamengo que já estava voando, assim, já estava no céu, o avião já estava no céu. Dudu são 9 anos. Quando o Gabigol chega no Flamengo, o Dudu já era ídolo. Já... E outra, já era a chegada do Dudu no Palmeiras... Tinha 2 brasileiros. Já era assim, o time jogava para o Dudu. Sim. O time, você falava do Palmeiras, é o Dudu. Sim, mas o Palmeiras, quando o Dudu chega, o avião ainda tá... Posso escalar meu Palmeiras todos os tempos que eu botei? E ele vem... Ele quer escalar. Quer escalar o Palmeiras? Quero. Vai. Marcos, grande ídolo, neste século. Eu tô ferrado. Palmeiras. Aqui eu já posso até fazer uma mudança. Já vou fazer uma mudança, atualizar. Vou dar um F5, hein, tá? Marcos, Djalma Santos, lateral direita, Luiz Pereira e eu tinha botado o Valdemar Fiume, eu vou botar... Gustavo Gomes na zaga. Pra mim entrou aqui. Roberto Carlos, lateral esquerdo. No meio campo, Dudu, aí Jair da Rosa Pinto e Ademir da Guia. Julinho Botelho, que é quem fica na frente, pra mim, do Edmundo... E do Dudu. Evair de centroavante. O Edmundo tá na ponta esquerda, eu já inverti o Edmundo. Então, o Julinho Botelho, Evair e Edmundo. Porque o Edmundo, pra mim, embora tenha ficado menos tempo que o Dudu e não tenha conquistado Libertadores, por exemplo, o Edmundo foi muito marcante, cara. O Edmundo jogava mais que os dois, com todo respeito. Então, o Edmundo jogava mais que Gabigol. E o negócio do animal que Dudu. ajudou a tirar o Palmeiras da fila, que era tão doída, tal, 17 anos sem título, provocando, entendeu? Ele era o Edmundo se comunicava bem ou mal às vezes, mas se comunicava muito com a torcida, né? Então, e ele rodou mais, né? Não só foi no Vasco, mas jogou no Flamengo, o Edmundo vestiu a camisa do Corinthians, né? Então, mas mesmo assim... A gente não imagina o Dudu vestindo a camisa do Corinthians, por exemplo, nessa questão de idolatria, de história. Como jogador, o Edmundo foi animal, como outros também. Eu já, particularmente, eu não consigo colocar um ídolo maior de um clube se ele vestiu a camisa de um rival. Isso é a minha condição particular, assim, ou pode ter uma exceção muito grande. Eu vou meio por aí também. Porque, cara, é ídolo da história, se o ídolo, ele entende a rivalidade, ele entende, né, o que se passa entre as arquibancadas, e aí eu já tenho eu respeito muito o atleta, a decisão profissional, e você fala isso, o cara é profissional, ele pode vestir a camisa de qualquer clube que ele queira, né? O Romário vestiu a camisa Mas tem o preço da idolatria. Mas tem o preço da idolatria maior, não da idolatria, ser deixa eu ídolo. escalar meu Flamengo, todos eles são Gabigol. Mas você cravar como idolatria, assim, um jogador que vestiu a camisa de rivais, eu acho que é um pouquinho mais, na minha seleção, na minha particular, não entra. Respeito o jogador, o profissionalismo, enfim, as mudanças. Mas na minha lista não entra um jogador que vestiu a camisa de Flamengo e Vasco, por exemplo, de Corinthians e Palmeiras, então, de Ponte e Guarani. O Romário jogou no Flamengo, ele não entra no Vasco? Na minha não entra. Uma dúvida, na minha não. Eu amo o Romário, hein? Eu amo o Romário. O Romário, ele é ídolo. Eu tô falando isso, né? Assim, é difícil... Acho que o Romário extrapola. É um dos exemplos, né, que pode extrapolar um pouquinho. Mas isso é uma questão particular, como a gente falou, a questão particular da idolatria. Eu, na minha seleção, eu tenho uma objeção muito grande de quem vestiu camisas de times rivais aí para serem colocados na história. Do conceito do Capita, que eu acho interessante, eu falo, cada um tem a sua régua. Isso, exatamente. O Capita, no seu auge ali, você jamais, então, teria vestido uma proposta de Palmeiras e Vasco? Jamais. É por isso que eu falo. Jamais. Como tive. Entendi. Tive convite para jogar na Turquia, no rival. Tive convite para jogar aqui. E jamais. Isso que eu falo, isso é muito particular e eu respeito demais o profissional que faz isso. É a minha questão particular. Eu jamais vestiria a camisa do Guarani, jamais vestiria a camisa do Palmeiras, São Paulo, jamais vestiria a camisa de Vasco, Fluminense. Isso jamais. É uma questão particular. Então, isso é uma conversa particular. Isso é uma conversa particular. Cada um tem um ídolo que merece. Por exemplo, o meu ídolo no esporte é o Ayrton Senna. E não tem nada a ver com futebol. O meu ídolo maior é o Ayrton Senna. E é o meu. Acabou. Ponto final. E ninguém vai se meter nisso. Não vestiu a camisa que ele sonhava. Ele queria dirigir a Ferrari, não dirigiu. Mas é só isso que eu falei. Ai, de quem se meter. É isso. O Ayrton Senna, pelo amor de Deus. Eu ia questionar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, o Ayrton Senna não defendeu a Ferrari. É isso. Não vai falar que era o pequeno? Nenhum jogador, pra mim, eu fui atleta profissional, nenhum jogador, pra mim, nenhum da história foi tão ídolo pra mim como o Ayrton Senna. E ponto. Então esse é o meu ídolo. Fenômeno era do Barcelona. Acho que é isso. É uma questão muito particular.
Com todo o respeito me permita só escalar para terminar a minha explanação. Eu escalei o meu Palmeiras todos os tempos sem o Dudu. Agora eu vou escalar o meu Mengão todos os tempos com o Gabigol. Meu Mengão é demais. Meu Mengão aí, ó. Meu Mengão. Raul, Leandro, Domingos da Guia, Moser e Júnior. Andrade, Adil e Zico, meio campo clássico. Massa, na frente, Gabigol, Leônidas da Silva e Dida. Técnico Jorge Jesus. Gabigol, Leônidas da Silva e Dida. Então o Gabigol, pra mim, está no Mengão todos os tempos. O Dudu não está. Canta tua zaga aí de novo, qual é que é? Domingos da Guia e Moser. O resto é muito time de 81. Júnior, Raul, Leandro, Leandro de um lado e a tua esquerda é qual? Júnior. É a base do time de 81. Eu tirei o Nunes, botei o Leônidas. O Dida tá. O Tita, eu botei o Gabigol, o Lico, eu botei o Dida. Que era ídolo do Zico, né? Sim, é um dos 4 maiores ídolos da história do Flamengo. Uma boa seleção. O Flamengo Moser e... Domingos da Guia, que é uma lenda da zaga. O Fábio Luciano, que jogou no Corinthians, é ídolo do Corinthians e é ídolo zagueiro. O cara não botou o Capita, viu? Não, mas nem quero. Em cima disso que o... quero estar nessa seleção. Daqui a pouco ele aperta o F5. Eu nem me medo nessa seleção. Em cima do que o Capita falou, é muito provável que o Gabigol realmente também... O Dudu nem joga em rivais, porque 3 anos de contrato ainda... Está com 32, vai para 35. É muito provável que a gente veja o Dudu com 12 anos de Palmeiras. Sim. 12 anos. E assim, é bom lembrar os dois, hein? O Gabigol só jogou no Santos. Isso tem um peso, hein? Depois foi pro Fla. Tô falando Brasil, né? O Dudu, Grêmio. E Cruzeiro também, né? Passou pelo Cruzeiro também. Pelo Cruzeiro. E foi pro Palmeiras. Pro Palmeiras. E não são assim, rivais, aquela coisa, jogou isso. A carreira deles no futebol brasileiro, maior parte da carreira... grande parte da carreira, Flamengo e Palmeiras. Sim. Então, assim, o Gabigol ainda tem mais um ano de contrato, vai ver a história da renovação e tal, etc. Dá para imaginar o Gabigol com essa idolatria que ele tem e vestir na camisa do Vasco. Isso que eu falo, com todo o respeito. E se ele vestir a camisa do Vasco em algum momento, isso pode acontecer porque ele é um profissional, essa conversa vai mudar, até com relação ao torcedor do Flamengo, né? Essa idolatria, ela vai ser respeitada pelas conquistas, né, que o Gabigol teve, pela importância. Mas se o Gabigol, por exemplo, num futuro vestir a camisa do Vasco, com certeza essa idolatria vai ser diminuída. Esse tipo de troca acontecia mais no teu tempo, não acontecia? Por exemplo, a gente falou aqui do Romário, que jogou no Flamengo, jogou no Vasco. O Viola foi o Edmundo jogou no Corinthians, o Viola. O Viola jogou nos dois, imitou o Porco e foi jogar no Palmeiras. É porque o mundo vai mudando, né? O próprio Ronaldo jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona e no Real Madrid. Inter e Milan. No Inter e no Milan também. Infelizmente existem coisas boas que o mundo evoluiu e coisas ruins nesse sentido, né? Porque, por exemplo, antigamente você tinha esse tipo de situação. Você lembra o Rincon, quando sai do Corinthians e vai para o Santos? Sim. Os caras fazem dinheiro, aquelas coisas todas. Existiam, né, protestos. Hoje não, hoje a questão da violência, da ignorância, do cancelamento, dessas coisas todas que ela é potencializada e multiplicada pelas redes sociais, isso infelizmente acaba prejudicando muitas vezes isso. Então o jogador acaba... Bebeto jogou no Vasco? Sim, jogou no Vasco. O jogador acaba... Tem vários que fizeram. O jogador acaba o Zete, vivendo... que foi um grande goleiro, jogou também. O jogador acaba vivendo dentro de um mundo em que hoje ele tem medo. A realidade é essa. Não pelo que ele vai fazer dentro de campo, mas fora do campo. Atingir filhos, esposas, porque hoje as redes sociais elas dão a possibilidade desses caras fazerem isso. Muitas vezes isso acaba sendo potencializado, mas e também pela identificação. Hoje você tem, por conta de tudo isso que eu falei, você tem um sentimento muito mais forte. Ele é muito mais vivo do que antigamente. A comunicação, antigamente, você sentia nas arquibancadas. Então você ia na arquibancada, às vezes você ia no shopping, você ia alguma coisa, pô, legal, tal. Hoje você está no teu celular. Você está aqui no carro, de repente chove um milhão de mensagens, sejam positivas ou negativas, você vai receber. Então você tem um impacto muito maior. E emocionalmente, você tem que saber lidar com isso. A internet é uma coisa nova. Rede social, para você vender as coisas, também é uma coisa nova. E para você receber mensagens, também é uma coisa nova. E aí você tem a questão de saber lidar com isso. Tem jogador que sabe lidar, tem jogador que não sabe. E tudo isso acaba impactando. Sim. E antigamente, William, vou tocar num assunto aqui, eu não gosto, mas antigamente não se ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje. Né? Antigamente você fazia contratos de 3 meses, de 6 meses. Quem tinha um contrato, tá aqui o Fábio pode falar isso.
Quem, assim, vamos fazer um contrato de 1 ano, 2 anos. Ou o cara era a seleção brasileira, sim, ou o cara era o cara do time, entendeu? Porque não se fazia. Hoje em dia, os jogadores não têm essa necessidade absurda que se tem de trocar de times. Por quê? Porque os caras fazem contrato de 5 anos, ganhando, vou dar um exemplo, eu não gosto, mas eu tenho que falar, 300 mil, 400 mil, e aí você faz as contas. Em 5 anos, quanto o cara ganha? Sim. Né? Tem o percentual de passe, né? Antigamente você tinha a lei do passe que era 15% de uma negociação, e às vezes a negociação, por exemplo, os números eram $1 milhão de dólares. Então você tira 15% de $1 milhão, o resto era tudo pro time, porque eram várias negociações, várias formas de negociar. Hoje o jogador, tem jogador, eu não vou falar aqui, porque eu respeito isso, jogador para trocar de empresário. Jogador para trocar de empresário, ou seja, você é meu empresário, o Pedro está disputando a minha procuração para negociar o meu passe. A procuração já era luva? Tem jogador que ganha só nessa troca R$1 milhão. 2 milhões, 600 família mil. Ganha também. Entendeu? Família ganha, ou seja, o mundo é totalmente diferente. Você envolve muitas coisas. Então, não sei se o jogador hoje está disposto a se indispor ou a pagar tudo aquilo que ele fez. Porque existe um preço, e ele vai pagar, às vezes, o preço muito alto. É o que eu ia perguntar para o Capita, que fez uma explanação forte sobre vestir a camisa. O que você achou do Caio Paulista, que não renovou com o São Paulo e foi com o Palmeiras? Mas esse não é ídolo, mas não é ídolo. Então, não é ídolo, não é Eu queria ouvir a opinião. Ele tá com dor no coração. O Caio Paulista tá magoado. Ele é rancoroso. Não, é o profissionalismo. Mas isso que eu tô falando. Eu acho essa movimentação eu encaixo como profissionalismo. Profissionalismo? Faz parte da profissão, né? Aí porque tem uma negociação, enfim, né? A gente não sabe exatamente a Ele não é o ídolo. Seria ruim se fosse o Lucas Moura. Isso que eu tô falando. Eu respeito todos os atletas que fizeram esse movimento. Eu respeito porque são profissionais. Eu só falo na questão de... que jogou contigo, foi pro São Paulo. Como profissional. Agora, assim, a gente pode colocar os maiores ídolos de todos os clubes. Isso que eu falo, minha memória foge um pouco. Mas na maioria deles, o maior ídolo de cada clube, a gente pode colocar alguns, ou a grande maioria, são jogadores que só vestiram aquela camisa, né? Então, assim, Ademir da Guia no Palmeiras, Zico no Flamengo, enfim, Marcos no Palmeiras, Rogério Ceni no São Paulo. E assim, isso as pessoas podem concordar ou não concordar, mas a história mostra que o grande ídolo de cá na Ponte, meu mestre de cá, então é isso. A história ela mostra, a gente pode discutir aqui, podem concordar ou não, mas a história mostra que os maiores ídolos da história de cada clube, com respeito a todos os profissionais, são aqueles que só vestiram a camisa daquele clube, que nunca vestiram a camisa de um rival. E é por isso que eles são os maiores ídolos de cada clube. Porque tem uma diferença do grande ídolo com um grande profissional. Tem uma diferença. Então é isso, nação. Obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e fortalecer o canal. Se inscreve para receber mais vídeos e, se possível, compartilha. Um grande abraço e fiquem com Deus.